Queridos, graça e paz, quantos podem dizer amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Jó, no capítulo 1. Quero compartilhar uma palavra ao teu coração esta noite. Como é bom estar aqui na casa do nosso Deus. Quem concorda comigo diz amém. Que tempo bom, que tempo maravilhoso, a gente poder adorar no nome do nosso Deus e estar aqui esta noite para servi-lo. Você também que está em casa, acompanhando aí pelo YouTube, oro para que também sobre a tua casa esteja aí o favor de Deus, a graça, não apenas na sua casa, mas onde você estiver agora acompanhando, que você também seja impactado pela presença do nosso Deus, assim como nós estamos sendo aqui esta noite. Quem concorda comigo diz um glória a Deus bem forte. Jó, capítulo 1, quando você encontrar, se você puder dizer amém. Diz assim: eu quero falar com você esta noite sobre um tema. O tema de hoje é a escola de Jó. Qual é o tema? A escola de Jó. Vamos lá, Jó capítulo 1. Todos receberam um envelope na entrada? Sim? Ok. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. E eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Versículo 4. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Agora olha o versículo 5, irmãos. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque Jó dizia: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó o quê? Você pode repetir essa frase comigo? Diga: assim fazia Jó continuamente. Vamos falar isso juntos? Vamos lá? Vamos orar? Pai, obrigado por tua presença, por tua palavra. Peço que o Senhor hoje fale ao nosso coração com graça, com teu favor e misericórdia, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Por gentileza, pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, os 5 primeiros versículos do livro de Jó conta pra gente quando tudo estava bem na vida desse homem. Os 5 primeiros versículos que nós acabamos de ler fala das qualidades de Jó, fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Os 5 primeiros versículos diz que Jó teve 10 filhos, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Fala do sucesso financeiro de Jó, a quantidade de animais que ele tinha, como ele tinha muitos e muitos servos. Os primeiros 5 versículos do livro de Jó diz que Jó era o maior do Oriente. Certamente quando está dizendo o maior, era o mais rico, o mais poderoso, podemos dizer assim, de maior relevância no Oriente, era Jó. Então os 5 primeiros versículos contam para nós uma história de sucesso na vida desse homem. Os 5 primeiros versículos mostram para nós uma fase, eu poderia dizer, quem sabe até aqui, a melhor fase da vida de Jó. Havia conseguido tudo que queria. Mas eu quero que você atenta comigo no versículo 5, porque no versículo 5
a Bíblia conta para nós uma prática que este homem tinha, uma prática que Jó fazia, e a Bíblia diz que ele fazia isso continuamente, muito provável ele fazia isso quase todos os dias. Tinha uma prática na vida de Jó que era contínua, ele sempre fazia aquilo. E o que Jó fazia? Diz o versículo 5. O versículo 5 diz que Jó levantava de madrugada e Jó orava. Jó intercedia pela sua família. Jó intercedia pelos seus filhos. Jó, além de todas as qualidades, era um homem de oração. Era um homem de intercessão, era um homem que pagava um preço, podemos dizer assim, clamando a Deus pela sua família. Mas quando eu estou pregando hoje e disse para você que o tema da mensagem é a escola de Jó, é porque nós vamos ver essa noite algo que Jó vai aprender. Quando tudo estava muito bem na vida de Jó, preste atenção em mim, a gente observa um homem que está preocupado apenas com a família. Quando a gente olha aqui os primeiros versículos, a Bíblia diz que Jó orava apenas pela sua família, apenas pelos seus filhos. A atenção de Jó estava totalmente voltada para a sua casa. A atenção de Jó está totalmente voltada para os seus, para aquilo que era dele. Então a Bíblia mostra que quando Jó vai orar, quando Jó vai interceder, quando Jó levanta de madrugada para orar, ele ora por quem? Ele ora pela sua família e ele ora pelos seus filhos. Pastor, é errado orar pela família? Claro que não, é um dever nosso. Pastor, é errado orar pelos filhos? Claro que não, nós pais precisamos orar pelos filhos. Mas uma coisa me chama a atenção em Jó, porque a Bíblia aponta Jó orando e intercedendo apenas pela sua própria casa. Qual era a oração de Jó? Qual era a oração de Jó? Deus, guarda meus filhos. Deus, tem misericórdia dos meus filhos. Qual era a oração de Jó? Deus, se meus filhos pecaram, perdoa-os. Deus, guarda a minha casa. Deus, guarda a minha família. Essa é a oração de Jó. Jó levantava de madrugada para orar, mas ele orava por quem? Ele é o maior do Oriente, mas aí quando ele dobra o joelho para orar, quando ele vai falar com Deus, ele apresenta para Deus apenas a sua família. A gente observa então em Jó, apesar de tantas qualidades, é um homem que tem as suas orações voltadas apenas para si, para sua família. É um homem que tem as suas orações voltadas apenas para os seus. E a Bíblia vai nos contar, meus irmãos, a partir do versículo 6, no primeiro capítulo de Jó, que Jó vai viver algumas perdas. Jó vai viver algumas situações complicadas. Inclusive lá na frente, no livro de Jó, o próprio Jó vai dizer assim: aquilo que eu temia me aconteceu. Olha só, o próprio Jó vai dizer lá na frente: aquilo que eu temia me aconteceu. Jó tinha tanta preocupação com a família, com aquilo que era dele, que a Bíblia mostra ele orando apenas por eles, apenas por sua casa. Era o medo que Jó tinha de que algo acontecesse com a sua casa, que ele então dedicava todo o tempo de oração pela família, apenas pelos seus, apenas por aquilo que era deles. Mas a Bíblia vai nos contar, a partir do versículo 6, que Jó vai passar um momento difícil na vida. Alguma coisa vai acontecer na vida de Jó, e a gente vai ver qual é a escola de Jó. Olha comigo, por favor, a partir do versículo 14 na sua Bíblia, por gentileza. Jó, capítulo 1, versículo 14. Quem está me entendendo até aqui, pode dizer amém? Olha o que diz o versículo 14. E veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer notícia. Versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te nova.
Versículo 17: estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 18: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te esta notícia. Irmãos, a Bíblia está contando nesses versículos que uma tragédia acontece na história de Jó, na família. Jó de uma hora para outra perde tudo. Eu sei que você já conhece essa história. A Bíblia está dizendo que as pessoas vinham trazendo notícia para Jó: Jó, você perdeu tudo, seus servos, perdeu os filhos, perdeu tudo. E Jó foi então recebendo esta notícia, um momento de perda, um momento de luta, um momento de grande dificuldade, um momento onde está acontecendo com Jó aquilo que ele mais temia. As piores notícias estão chegando agora para Jó. E Jó, de uma hora para outra, alguém que tem tudo passa a ter nada. Alguém que tem tudo, agora não tem nada. Essa é a vida de Jó, essa é a história de Jó. E a escola de Jó começa exatamente aqui, quando ele vai passar por essas perdas, quando ele vai passar por essa crise, quando ele vai passar por esse momento de notícias ruins. Então nós vamos aprender com Jó qual foi a escola de Jó nos dias mais difíceis da vida dele. E a Bíblia começa a me dizer que a primeira coisa que Jó faz quando ele entra para essa escola, a primeira coisa que Jó faz quando entra para essa situação, diz o versículo de número 20, olha comigo na tua Bíblia: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e o quê? E adorou. Jó era um adorador quando tinha tudo, mas quando não teve nada, Jó continuava sendo um adorador. Então a primeira coisa que eu aprendo na escola de Jó é que Jó, ele permanece sendo um adorador ao Senhor. Eu aprendo com Jó, um homem que adora a Deus quando tem tudo, mas adora a Deus quando não tem nada. Então eu aprendo para a minha vida, eu aprendo para nós, que indiferente da situação que estamos vivendo, e diferente do momento, seja de ganho, seja de perdas, seja de boas notícias, sejam de más notícias, a nossa adoração não pode mudar. Deus está procurando aqueles verdadeiros adoradores que o adoram não só quando tudo está bem, mas o adoram em espírito e em verdade. Há um adorador aqui esta noite? Quantos são adoradores do nosso Deus? Digam glória a Deus bem forte aqui comigo. Nós devemos adorar indiferente da situação. Primeira coisa que eu aprendo com Jó: ele era adorador, mas quando perde tudo, ele continua sendo adorador. Você ainda é adorador? Você ainda é adorador do Senhor da sua vida? Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Segunda coisa que eu aprendo na escola de Jó, são só 3, a mensagem rápida para nós essa noite. Segunda coisa está no versículo de número 21, quando Jó, ele vai declarar as seguintes palavras: e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do... Versículo 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que quer dizer isso? Jó não murmurou. Se Jó não murmurava quando tinha tudo, quando não tinha nada, ele também não murmurava. A minha Bíblia está dizendo que Jó não culpou a Deus quando ele viveu essa situação. A minha Bíblia está dizendo que Jó não culpou a Deus, ele não murmurou. Irmãos,
É tão interessante isso quando eu olho para Jó, um homem que perde tudo, um homem que vai à lona, um homem que vai à míngua, um homem que de uma noite, de um dia para o outro não tem mais nada, mas ele sabe de uma coisa, ele não tinha nada financeiro, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a essência, ele era adorador e ele não murmurou contra ao Senhor o nosso Deus. Vale um glória a Deus aqui essa noite? Então eu quero dizer uma palavra para a gente hoje: não murmure. Diga para alguém que está do seu lado, mesmo de máscara, diga para ele: meu irmão, nunca murmure. Diga para ele: apenas adore a Deus. Fala para um outro, diga: não murmure, apenas adore a Deus. Vale um glória a Deus aqui essa noite? Você pode dar um forte aplauso a Jesus no seu lugar? Jó então ele não murmura, e Jó ele adora a Deus. Então observe uma coisa comigo: quando ele tem tudo, ele adora, ele não murmura. Quando ele não tem nada, ele adora e ele não murmura. Mas uma coisa vai mudar na vida de Jó. Uma coisa vai mudar na história desse homem. Quando Jó tinha tudo, quando Jó estava na melhor, Jó apenas gastava tempo em oração pela própria família. Jó, quando tudo também, apesar de adorador, apesar de alguém que não murmura, os olhos de Jó é muito voltado para si, é muito voltado para a própria casa, é muito voltado para a própria família, é muito voltado apenas para eles. As suas orações são sempre voltadas para a sua própria família. E quando Jó vai passar por essa escola, alguma coisa vai mudar na vida desse homem. Quando nós passamos por perdas, quando passamos por desertos, alguma coisa muda na nossa vida. A gente aprende alguma coisa, a gente melhora em alguma coisa. Nesses 2 anos de pandemia, por exemplo, nós aprendemos muito, melhoramos alguma coisa, sim ou não, igreja? Agora, quando Jó então está passando por esse momento, a Bíblia vai narrar para nós o livro de Jó, são 42 capítulos. E a partir do capítulo 2, Jó, ele vai fazer o quê? Jó, ele vai continuar orando. Se você pega capítulo 2, capítulo 3 e vai passando a sua Bíblia, Jó, ele continuava tendo momentos de oração. Mas em todo o livro de Jó, quando Jó vai orar, ele orava por si. Quando Jó vai falar com Deus, ele falava a Deus por si. Ele dizia, por exemplo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará por sobre a terra. Jó vai falar acerca dele mesmo. Quando os amigos de Jó chegam e vão conversar com Jó, vai ter um conflito entre Jó e os seus amigos. Porque os amigos de Jó, se você ler todo o livro de Jó, os amigos de Jó tentavam dizer: Jó, você errou em alguma coisa. E Jó dizia: não errei. E eles então, havia um conflito, em todo o livro de Jó, um conflito entre Jó e seus amigos. Há uma discussão, uma conversa entre Jó e os seus amigos. E todo o livro então você vai acompanhando essa história. Se você olha, por exemplo, no capítulo 10... O capítulo 10, o versículo 1, diz assim: a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma, direi a Deus: não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Quando Jó ia orar, quando ele está na pior, a oração é: Deus, me faz entender por que o Senhor está fazendo isso comigo, o que está acontecendo. Jó tentava entender o que era, mas a situação de Jó não mudava. Jó, ele rasgou as roupas, Jó foi para a cinza em humilhação. Jó teve momentos de humilhação, de arrependimento, de quebrantamento, mas nada mudava na história de Jó. Jó continuava sem nada. Jó continuava naquela miséria, Jó continuava naquela situação complicada, até que nós chegamos no capítulo 42. Então o livro de Jó são 42 capítulos, 5 versículos. Jó é o homem mais poderoso do Oriente. 5 versículos. 5 versículos diz para nós como tudo ia bem na vida de Jó, e como Jó tinha a oração voltada apenas para si, para sua casa, para sua família.
Depois nós vamos encontrar 40 capítulos. 40 capítulos. Jó discutindo com seus amigos. Os amigos de Jó tentando dizer que Jó fez alguma coisa de errada. 40 capítulos. Jó orando. Jó pedindo a Deus misericórdia. Jó declarando que ele continuava crendo em Deus, que a situação dele iria mudar. Mas nada acontecia. E essa palavra vem como uma resposta talvez para muitos aqui esta noite. Porque Jó passa 40 capítulos e nada muda. Porque Jó passa 40 capítulos e nada acontece. Aquela discussão que a gente vê entre Deus e Satanás está ali apenas no capítulo 2. Depois não tem mais isso, é apenas Jó e os amigos conversando. Jó conversando com Deus. Jó tentando entender a situação. 40 capítulos. Quanto tempo durou uma situação como essa? Quanto tempo durou a história de Jó nesse momento? Mas Jó vai aprender algo. Jó vai ter que aprender alguma coisa. Jó vai ter que aprender alguma coisa nessa experiência. Então 40 capítulos Jó está nessa miséria. 40 capítulos a história não muda. 40 capítulos de perda. 40 capítulos sem a família. 40 capítulos sem saúde. 40 capítulos sem bens materiais. 40 capítulos com aquela imagem de alguém que tinha tudo, mas agora não tem nada. 40 capítulos teoricamente envergonhado. 40 capítulos, todo mundo, toda a vizinhança dizendo: o que será que aconteceu com Jó? O que esse homem fez de errado? Com certeza ele aprontou, com certeza Deus está castigando ele. 40 capítulos Jó está vivendo isso, até que Jó aprende algo. A história de Jó não mudou quando ele rasgou a roupa. A história de Jó não mudou quando ele adorou. A história de Jó não mudou quando ele não murmurou. A história de Jó não mudou quando ele foi para a cinza. A história de Jó não mudou quando ele se arrependeu. A história de Jó não mudou quando ele discutiu com seus amigos. A história de Jó só mudou o dia que Jó aprendeu a não orar apenas para si, a não orar apenas para a família. A história de Jó muda no capítulo 42, no versículo 10, quando Jó aprende uma lição. Olha comigo na tua Bíblia, Jó 42, versículo 10. É o último capítulo. Quem encontrou diz amém. O que diz a Bíblia? E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando? Quando Jó orava, me ajuda? Orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. O livro de Jó começa com Jó orando apenas para a família. O livro de Jó começa com Jó orando apenas para os filhos. Deus, guarda minha casa. Eles estão muito bem, eles são ricos, servem a Deus. Ele não peca, é um homem que quase que não peca. É um homem segundo, é um homem reto, que teme a Deus. A Bíblia fala isso. O livro de Jó começa com Jó orando, dobrando o joelho pelos filhos, pela família. Não é errado, mas ele ora apenas pelos filhos. Mas o livro de Jó termina com Jó orando pelo seu próximo. O livro de Jó termina com Jó intercedendo pelos amigos. E que amigos era esse? Eram amigos que passaram 40 capítulos apurrinhando ele, passaram 40 capítulos acusando ele, passaram 40 capítulos pegando no pé dele, passaram 40 capítulos ali, e aqueles amigos falando na cabeça de Jó: você errou, Jó, você pecou, você fez alguma coisa errada, acusando, pressionando, enchendo a cabeça de Jó. Jó escutando aquela ladainha, 40 capítulos, aquele povo falando na cabeça dele. Mas o dia que Jó aprendeu, só tem uma solução: eu vou me levantar, então eu vou deixar de orar um pouquinho por mim, e eu vou passar agora a orar pelos meus amigos, eu vou passar a orar pelo meu próximo. O dia que Jó dobrou o joelho, e ao invés de orar: Deus, guarda minha família, Deus, guarda minha casa, Deus me guarda, Deus, não deixa acontecer comigo que eu tenho mais medo, mas Jó começou a orar e dizer: Deus, restaura meus amigos,
Deus abençoa os meus amigos. Deus prospera os meus amigos. Deus abençoa os meus amigos. Deus muda a sorte dos meus amigos. Deus levanta os meus amigos. Deus salva os meus amigos. Deus dá saúde para os meus amigos. Quando Deus do céu olhou e viu Jó intercedendo pelos seus amigos, a minha Bíblia diz que neste exato momento Deus vira o cativeiro de Jó e devolve a Jó tudo que ele tinha em dobro. Quem está entendendo essa noite, diz um glória a Deus comigo. Jó aprendeu a orar pelos amigos quando ele não tinha nada. Quando tudo estava bem, ele só orava por eles. Mas quando ele sentiu a dor da perda, ele teve que orar para os amigos. Deus disse aos amigos de Jó, para eles assim: olha, vocês vão fazer um sacrifício, porque vocês apurrinharam muito Jó. Vocês vão fazer um sacrifício, porque vocês falaram demais na cabeça de Jó. Mas tem uma coisa: façam um sacrifício, mas peçam Jó para orar, porque eu só vou escutar a oração de Jó. Deus estava ensinando Jó que é importante orar pela família, que é importante orar por si, que é importante orar pela tua casa, mas a gente tem que aprender a orar pelos amigos. Quando Jesus está na cruz, Jesus faz uma oração por ele, mas Jesus faz uma oração também pelos que estavam em volta. Jesus diz o quê? Pai, perdoa-lhes, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus entregou a vida na cruz do Calvário, não por Ele mesmo, mas por nós, por você, por mim, por você. Então quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos a importância de doarmos pelo outro, pelo amigo, de orar, de interceder. Jó, ele precisou perder tudo para aprender a orar pelos outros, pelos amigos. Mas o dia que ele aprendeu a orar pelos amigos, Deus virou a sorte de Jó. Por que eu estou pregando isso essa noite? Estou pregando isso esta noite porque eu quero convidar você para a gente se levantar e orar pelos nossos amigos. Você recebeu hoje 10 convites, sim ou não? Recebeu quantos convites? 10. Alguns receberam na quinta-feira. 10 convites. E Deus falou muito do meu coração esta semana, quando eu estava orando para pregar. Deus me lembrou dessa palavra que é fruto de uma conversa com o irmão Everton aqui da igreja. E quando Deus me lembrou dessa palavra, Deus disse para mim, disse para a minha igreja, que se eles se levantarem e orarem pelos amigos, eu vou restituir a eles em dobro. Eu tenho o privilégio de, como pastor, Deus tem me abençoado, Deus tem cuidado da minha vida, da minha casa. Mas é porque, hoje orando, veio isso no meu coração, porque a maior parte das minhas orações não é por mim, é pela igreja. Porque eu recebo pedido de oração toda hora, todo dia. Então eu sou forçado, eu aprendo na marra a orar mais pelos outros do que por mim, a orar mais por vocês do que por mim. E eu fui aprendendo ao longo da vida, que quanto mais eu intercedo pelos outros, quanto mais eu levanto em oração pelos outros, mais Deus cuida de mim. E aí quando eu vejo a história de Jó, um homem que tem tudo, mas como ele não sabe orar pelos outros, ele perde tudo. Mas o dia que ele aprende a orar pelos outros, ele recebe não apenas tudo de volta, mas ele recebe tudo em dobro.
Quem sabe você está passando um momento aí assim, de muito aperto. Quem sabe você veio para essa noite tentando entender uma resposta de alguma situação que você viveu, de uma perda gigantesca, de algo que você não consegue entender. E quem sabe esta noite é uma resposta de Deus para você. Deus está dizendo: atire esta noite, se levanta e comece a orar pelos seus amigos. Comece a orar por aqueles que te perseguiram. Comece a orar por aqueles que te maltrataram. Comece a orar por aqueles que te acusaram. Comece a orar por aqueles que te apurrinharam, por aqueles que te pressionaram, por aqueles que te deram prejuízo. Se levanta. Você vai esperar o que para aprender isso? Você vai esperar acontecer o que para aprender isso? Você vai esperar até quando para aprender isso? Jó perdeu tudo para aprender que a gente ora pelos filhos, a gente ora pela família, mas temos que orar pelos nossos. Esta noite eu quero convidar você para a gente se levantar em oração pelos nossos amigos. Vale um amém aqui esta noite. Porque Deus disse para os amigos de Jó: eu vou fazer algo na vida de vocês, mas eu só escuto a oração de... Eu só vou escutar a oração de... Eu vou escutar a oração de... Eu vou escutar a oração de Jó. Será que você é o Jó desse tempo? Não o Jó que perdeu tudo, mas o Jó que Deus está dizendo: eu quero escutar a tua oração pelos amigos. Eu vou libertar, quem sabe, aquele seu funcionário através da tua oração. Eu vou libertar aquele vizinho por causa da tua oração. Eu vou salvar tua casa, teu pai, tua mãe, teu sobrinho, teu tio, avó, por causa da tua oração. Eu vou salvar o seu colega de trabalho por causa da tua oração. Eu vou restaurar a vida daquela pessoa que você tanto ama, mas está perdida, por causa da tua oração. Por causa da tua oração. Por causa da tua oração. Igreja Batista Vida, entenda uma coisa: quanto mais você se doa em oração pelos outros, mais Deus vai cuidar de você, mais Deus vai sustentar você, mais Deus vai abençoar você, mais Deus vai guardar você, mais Deus vai restituir você, porque Ele vai olhar para você e vai ver em você não um egoísta que pede apenas para si, apenas para si, apenas para si, mas Deus vai ver em você um atalaia que todas as vezes que chega diante dele diz: Deus, eu vim aqui hoje por causa do meu amigo, Deus, eu vim aqui hoje por causa do meu vizinho. Aí Deus olha para você e vê que você está na luta, vê que você está numa situação pior do que a do vizinho, vê que você está chorando no teu coração, vê que você está precisando de um milagre, vê que você está precisando de uma porta aberta, mas quando você chega na presença dele, você não está reclamando o que você precisa, mas você está lá para dizer: Deus, o meu amigo está precisando de um milagre, meu amigo está precisando de uma salvação, o meu patrão está precisando de uma resposta, o meu aluno está precisando de uma resposta, o meu funcionário precisa de uma resposta. Então quando Deus olha para você e vê essa atitude, Deus diz: eu vou honrar a oração do meu servo, eu vou responder a oração do meu servo, mas para ele eu darei tudo em dobro. Vale um glória a Deus esta noite.